Nós estamos aqui com o advogado da Cevale, o Everton Gisler, e ele traz um assunto muito especial e que está à tona agora. Everton, o que seria essa ratificação de imóveis em área de fronteira? Quem deve fazer essa ratificação? Sara, a ratificação do imóvel de área de fronteira nada mais é do que a confirmação pela União, pelo Brasil, pelo país, do título de domínio para esse produtor rural que tem o imóvel situado nessa área. O que é a área de fronteira? A área de fronteira é toda a propriedade rural que se situa num raio de até 150 quilômetros da fronteira do Brasil com outros países, então Paraguai, Argentina, Uruguai, em linha reta. Então, todos os imóveis que estão situados ali dentro são imóveis em área de fronteira e que devem ser ratificados se o título originário dele foi outorgado por um Estado-membro, o Estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. E quem deve fazer essa ratificação? Bom, então é todo produtor que tem imóvel nessa área e que o imóvel ainda não tenha sido ratificado e o título originário dele tenha sido outorgado pelo Estado e não pela União, pelo INCRA. E como ele sabe se ele precisa ou não fazer essa ratificação? Bom, para ele saber, ele precisa consultar o histórico da propriedade dele, desde a aquisição originária dessa propriedade, tá? Então, quando foi outorgado o primeiro título lá na década de 50, 60 ou anteriormente a isso mesmo, ele precisa ver quem outorgou e se foi um Estado-membro e dentro da história desse imóvel ele ainda não foi ratificado, ele precisa ser ratificado. Esse produtor vai precisar fazer esse procedimento. Onde fazer essa ratificação? Essa ratificação é um procedimento administrativo que ele é feito no cartório de registro de imóveis aonde o imóvel está situado. Então, imóveis situados em Palotina, por exemplo, devem ser ratificados no registro de imóveis de Palotina. Que tipo de documento o produtor deve apresentar no cartório? Bom, ele precisa apresentar a cadeia dominial do imóvel, que nada mais é do que a história do imóvel desde a aquisição originária até hoje, são todas as matrículas, então tem que ser atualizadas essas matrículas. Ele precisa apresentar o CCIR, o ITR e o CAR na condição de ativo, CCIR e ITR atualizados, tá? Além disso, ele precisa de um laudo demonstrando que esse imóvel está situado na área de fronteira, um laudo técnico, emitido por um engenheiro agrônomo ou por um outro engenheiro habilitado no CREA. E também precisa demonstrar que não há conflito sobre esse imóvel com a União, ou seja, não existe nenhuma ação judicial ou administrativa que esteja questionando o domínio ou a propriedade desse imóvel pela União. E qual o prazo que ele tem para fazer esse trâmite? O prazo é 22 de outubro de 2025. E se ele não fizer, tem algum risco? A lei prevê a possibilidade de desapropriação desse imóvel, ou seja, o INCRA poderia requerer o domínio desse imóvel para a União. Se ele tiver dúvida, que tipo de profissional ele pode recorrer? Bom, se ele tiver alguma dúvida ou não tiver afinidade com o assunto, ele pode procurar um profissional de confiança dele. Então, pode ser um engenheiro agrônomo, um topógrafo, uma empresa de planejamento rural, de repente um advogado ou qualquer outro profissional que tenha afinidade com o assunto para orientar ele e, de repente, auxiliar ele a fazer esse procedimento administrativo.